é o meu novo canal do YouTube, que eu não sei onde é que eu tava com a cabeça, mas eu decidi fazer este canal. Bom, decidi começar contando pra vocês como foi meu intercâmbio, todos os detalhes sobre o meu intercâmbio, e eu tô pensando em fazer uma parte 2 contando as piores histórias, as maiores vergonhas, as boas partes também, né, as minhas alegrias no intercâmbio. Vamos ver como é que vai ficar. Tá bom, meu intercâmbio. Eu deveria colocar uma introduçãozinha no canal, né? Não sei, vamos ver como é que faz isso. Enfim, como que foi meu intercâmbio? Quando eu fiz intercâmbio, foi em 2013. Eu tinha 17 anos, façam as contas, não façam as contas, e eu fui com outros 126 alunos. Foi de graça. A melhor parte deste intercâmbio é que foi de graça. Por quê? Porque na época eu fazia um cursinho de inglês numa escola pública. E aí decidiram um dia fazer um intercâmbio pra gente. E fizeram. De todas as escolas desse cursinho, que é espalhado no DF todo, o pessoal fez uma prova, né? Foi convidado, não foi obrigatório, claro. As pessoas se inscreveram, fizeram a prova, com essa promessa que teria um intercâmbio de um mês para Washington, D.C. Ninguém acreditou nisso, né? Ninguém acreditou nisso. Todo mundo foi no dia da prova fazer a prova pensando, óbvio que isso não é verdade. É claro que isso não vai acontecer. Eu também pensei isso, admito, mas eu fui, né? Vai que é melhor ir do que não ir. Consegui, né, ser classificada dentro das vagas. A prova nem era tão difícil assim, era só inglês e atualidades, então assim, deu pra passar. Eu não tinha passaporte, eu não tinha visto, eu não tinha nada. Da data da prova até a data que estava marcada a viagem, tinha uma diferença de um mês. Eles conseguiram, bizarramente... Gente, esse daqui é meu gato, tá? Não sei se vocês conhecem meu gato, mas ele nunca deixa eu fazer um vídeo, um nada, de boa. Ele sempre vem pedir carinho. Então, nesse período de um mês entre a prova e a viagem, eu consegui... Eles conseguiram tirar passaporte e visto pra todo mundo. E quando você é menor de idade, é muito mais burocracia. Você precisa dos seus dois pais indo tirar o passaporte com você. Não basta ser um pai, se um dos seus pais mora em outro estado, é uma questão, é um problema. Ou se o seu pai ou sua mãe trabalha e não pode ir nesse horário, tem que dar um jeito de ir, é toda uma questão. E foi muito legal essa época de preparação. A gente fez um curso sobre Brasília, porque a gente tinha que falar bem de Brasília lá nos Estados Unidos. E a gente também foi tirar o visto na Embaixada dos Estados Unidos, que fica aqui em Brasília. E o mais legal de tudo foi que a gente foi comer pizza lá. No dia que a gente foi fazer a entrevista, você vai no consulado. Eu não sei se é um procedimento normal você também ir na embaixada ou só no consulado mesmo, mas eu tive que ir também na embaixada comer pizza lá com os embaixadores americanos. Foi muito legal, eles contrataram lá um buffet de pizza que fazia as pizzas na hora e saía entregando as pizzas de mesa em mesa. Eu amei, foi muito legal, inclusive quando eu voltar nos Estados Unidos eu vou ter que tirar outro visto, espero que tenha pizza também. Mas enfim, então nós fomos para Washington, D.C. Finalmente chegamos no momento que eu estava indo para Washington, D.C. no aeroporto, no dia 24 de outubro de 2013. E aí nesse dia, tava tendo vários voos, que eram para esses 126 alunos, porque não conseguiram colocar todos em um voo só, espalharam em 4 voos diferentes, pelo menos, de companhias aéreas diferentes. E aí, foi muito legal, porque o nosso voo eu achei o melhor, porque a gente fez uma escala em Miami, e a gente ficou, tipo, a tarde toda em Miami, apesar que a maior parte do tempo foi na fila da alfândega, né, mas tudo bem. E a gente ganhou tudo. A gente ganhou casaco, né, roupa de frio. Outubro, lá nos Estados Unidos, é outono. E o outono, pra eles, é um frio que pra gente já é insuportável. É um frio que a gente não conhece. A menos que você more no sul do Brasil, aí provavelmente você deve conhecer. Mas eu aqui em Brasília, no Distrito Federal, no meio do cerrado brasileiro, eu não conhecia esse frio. Então a gente precisava de casaco. Como muitos dos alunos eram de escola pública, todos os alunos eram de escola pública, esse era um pré-requisito, muitos não tinham dinheiro para comprar casaco, essas roupas de frio mais pesado, que são muito caras. Então eles deram pra gente 2 tipos de casaco, um moletom e um corta-vento. Deram camisa de uniforme, apesar que não era obrigatório usar uniforme lá.
deram caneta, caderno, blocos de notas, um monte de coisa eles deram pra gente. Acho que até bolsa eles deram pra gente carregar o caderno e as canetas. Foi muito legal. O caderno era da Coca-Cola, tudo era patrocinado, né? E aí, entrei no avião. Era a primeira vez na minha vida, eu tinha 17 anos, que eu entrei no avião. E era já pra fazer uma viagem, tipo, de 11 horas seguidas, fazendo a parada em Miami e mais umas 2 horas e meia até chegar em Washington, D.C. E foi muito doido, foi muito doido. A sensação de andar de avião pela primeira vez é incrível. Eu tive a sorte de ficar na janela e ainda consegui ver o avião levantando, o avião passando pelos lugares, o avião passando pela floresta amazônica, o avião passando por Cuba. Cuba é uma tripazinha, né? É compridinho assim, mas assim, é curtinho. Não, quando você passa de avião, eu achei que eu ia ver uma ponta a outra de Cuba, assim, como se fosse uma coisa bem fina mesmo. Mas não, eu fiquei um tempão passando por cima de Cuba, foi muito engraçado. E é incrível você tá no céu, porque tipo assim... Como que o avião fica no céu, voando, não tem gente dentro? É umas bizarrices. Eu não sou da área de exatas, eu realmente não sei como é que isso acontece. Mas estava eu lá, andando de avião, besta, toda besta, e aí eu cheguei em Miami. Miami, eu já tinha ouvido falar que as pessoas geralmente falam mais espanhol do que inglês lá. Isso é verdade, falam mesmo. Teve uma hora, depois que a gente saiu da fila da alfândega, eu tava doida pra usar o banheiro, estava muito apertada. E aí, eu não achava o banheiro de jeito nenhum. E eu fui num guardinha. O guardinha tinha um monte de gente em volta dele fazendo pergunta. Onde é isso? Onde é que é aquilo? Meu problema é esse? Como é que resolve meu problema? E o guardinha tava tentando responder todo mundo ao mesmo tempo, então você imagina o nível de estresse desse segurança. E aí eu perguntei pra ele... Onde é o banheiro? Em inglês, claro, né? Porque eu tava nos Estados Unidos. E aí o guardinha me respondeu em espanhol, mas não o espanhol que você entende. E o guardinha tava estressado, ele tava falando muito rápido e gritando. Então não era o espanhol que eu entendia mesmo. Eu só entendi porque o guardinha falando, ele tava falando e gesticulando. Eu não sei o que ele tava falando, na minha cabeça ele estava falando pra lá. Então, e apontando. A minha sorte é que o banheiro era na minha cara, e eu realmente não vi, e aí eu consegui ir no banheiro. E aí saímos do aeroporto de Miami, pegamos um voo nacional, um voo dentro dos Estados Unidos, é o que eu quero dizer, de Miami para Washington, D.C. Nesse voo, todo mundo era americano, menos a gente. E aí você começa a entender como é que é a cultura dos americanos. E aí que eu tive meu primeiro baque. Porque o brasileiro é um povo muito amoroso, é um povo que te entende, que deixa você ocupar o seu espaço. Os americanos não. Os americanos é assim, quanto menos o outro ocupar espaço, melhor para mim. E eu percebi isso porque eu estava sentada na janela e eu quis levantar para ir ao banheiro durante o voo. No que eu precisei levantar, eu me segurei na cadeira da frente para conseguir sair sem sentar no colo dos outros, porque é muito apertado. O avião é muito apertado, bizarramente apertado. Só que nisso, a pessoa que estava sentada do meu lado e a pessoa que estava sentada na frente, cuja cadeira eu segurei, as duas acharam ruim e reclamaram. Mas tudo bem, ignorei, fui ao banheiro, voltei. No que eu voltei, fiz a mesma coisa, né, pra conseguir sentar no meu lugar de novo. Reclamaram de novo. Aí eu fiquei pensando, a gente não tem direito de ir ao banheiro e a gente também não tem o direito de voltar do banheiro quando a gente vai. Depois, conversando com as pessoas que têm o costume de viajar, falaram que também passaram por isso. Porque a mentalidade deles é a seguinte: se você quer ir ao banheiro, sente-se no corredor. Se você sentar na janela no meio, nem pense em ir ao banheiro. Então, é uma coisa assim, tenho que lidar, tá bom? Não estou querendo te desanimar de viajar, claro que não, mas essas diferenças de cultura é uma coisa que você sabe que você vai ter que lidar com essas coisas lá. Mas enfim, chegando em Washington, D.C., cheguei no aeroporto Ronald Reagan, que ele fica praticamente dentro de Washington, D.C. Não vou falar que ele fica dentro porque o que separa esse aeroporto da cidade mesmo é um rio. E aí eu fui para o meu hotel, que não fica dentro de Washington, D.C., ele fica um pouco fora. O que separa, de novo, o que separa meu hotel de Washington, D.C. também é um rio, que você atravessa a ponte. Então o metrô da cidade de Washington chega até lá e vai muito longe, o metrô lá é gigantesco. E eu fiquei lá nesse hotel, não fiquei hospedada na casa de família, né, como é o normal.
Eu fiquei hospedada neste hotel com todos os 126 brasileiros. Como muitos de nós eram menor de idade, né? E todos eram menor de idade para os padrões americanos, que é 21 anos de idade, a gente precisava de ter adultos responsáveis com a gente. Um chaperone, que é o que a gente chamava, né? Que é um monitor. Ele era responsável por um grupo de 8 alunos, geralmente 4 meninos e 4 meninas, né? Mais ou menos, né? Nem sempre era uma conta exata. No meu caso era 4 meninos, 4 meninas. Inclusive, meu nome é Beatriz, e nesse grupo de 4 meninas eram 2 Beatriz, eu e mais outra, e 2 Brunas. Enfim, e aí o que a gente fazia lá em Washington DC? A gente assistia a aula, a gente fez um curso lá na Georgetown University, que é uma universidade muito chique, né, amores? Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa universidade, provavelmente não, porque ela não é muito conhecida aqui no Brasil. Não é tipo assim, Harvard, Yale. Não é tão chique assim, mas é muito chique. Porque é a principal universidade de Washington DC. Então, os políticos lá, os filhos dos políticos, eles vão estudar nessa universidade. Mas a gente não ficou no main campus. Se você for pesquisar essa universidade no Google, você vai ver que é uma universidade linda, que parece um castelo europeu, é a coisa mais linda do mundo. Mas esse é o campus principal. A gente não ficou lá, a gente ficou no campus de pós-graduação, que é o Continuing Studies alguma coisa, da Georgetown University. É um prédio no centro da cidade, uma parte bem legal da cidade, é um prédio super moderno, chique, com a fachada toda de vidro, e aí tudo é moderno, parece que você está em um filme futurista, é bem legal. E a gente assistia palestras de manhã e aulas de inglês à tarde. As palestras, cada semana era um tema. E era tudo sobre carreira. Carreiras de ciência, matemática e engenharia. Carreiras de estado, de diplomacia. Várias coisas assim pra gente ir escolhendo qual carreira a gente ia seguir. E também falando sobre a cidade, falando sobre a cultura americana. Era bem legal. De manhã, então, a gente assistia palestra 4 vezes por semana. E à tarde a gente assistia aulas de inglês 3 vezes por semana. Nisso, de segunda a sexta, a gente tinha sempre um dia inteiro livre. Livre entre aspas, porque geralmente era um passeio que a própria faculdade levava a gente pra fazer. A gente fez tour na cidade, a gente foi pra cidade vizinha, a gente fez várias coisas. E a gente sempre tinha, por semana, uma tarde livre pra gente fazer o que a gente quisesse. E a gente aproveitava. Era legal. E eu vou falar pra vocês o que a gente tanto fazia na cidade em outro vídeo, que esse já deve estar gigantesco.